Vamos lá. Como sempre, vamos fazer uma pausa, silenciar um pouco. Eu vou fazer uma oração. Em seguida, a gente entra nos assuntos propriamente dito. Pai querido e amado, Mestre de todos nós, Jesus de Nazaré, e acreditamos na tua pessoa, nesse dia que ainda comemoramos teu aniversário, com o Filho do Homem, que viveste em nosso planeta. Estamos aqui reunidos pela virtude da tua infinita graça e sabedores de que disseste: as palavras que vos digo são espírito e são vida. Assim, te pedimos que nos dê compreensão e entendimento das palavras que vamos estudar. Que estas ilumine nossas mentes e nossas almas, e que mesmo fisicamente, longe um dos outros, sintamos a tua divina presença, para que cada vez mais entendamos, conheçamos e principalmente pratiquemos a quinta revelação, a qual te damos graças por tão bela e coerente obra de teus filhos e dos filhos do teu Pai, do nosso Pai universal do paraíso, o qual também rendemos nossa gratidão por tanto júbilo de conhecer esta revelação que traz alegria e paz aos nossos corações. Te pedimos sabedoria para implantar essas boas novas em nossas vidas e divulgá-las aos irmãos mais próximos que encontramos em nosso dia a dia, implantando devagarinho, assim, o reino do teu Pai e nosso Pai, complementando tua missão na Terra de que toda a humanidade tenha a consciência de que todos somos teus filhos, filhos de Deus, Pai, e que somos todos irmãos amados. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Major. Eu vou começar, né, colocando aqui os slides para ver, para todo mundo ver. Deixa eu inserir os slides. Estamos vendo já? Sim. Ok. Ok. A palestra se denomina Ressurreição e Aparições do Mestre Jesus de Nazaré. Essa palestra sobre a ressurreição e as aparições do Mestre Jesus abrange 4 documentos do livro de Urântia. Os de números 189, de nome A Ressurreição, 190, As Aparições Moranciais de Jesus, 191, As Aparições aos Apóstolos e outros líderes, 192, Aparições na Galileia, e 193, Últimas Aparições e Ascensão do Mestre. O que vamos apresentar é um resumo sucinto, em ordem cronológica, das principais cenas que compõem tão bela história, contada na quinta revelação, cheia de detalhes, pelos reveladores descendentes em missão em Urântia, relatando essas 2 fases da auto-outorga de número 7 do nosso mestre. À medida que eu for apresentando os quadros da história, os senhores podem perguntar e podemos, assim, tornar a apresentação mais interativa. E, ao final, também podemos fazer um bate-papo a respeito
do que chamou mais a atenção de vocês, né? Que certamente desperta interesse, né? Esse assunto da ressurreição, né? E, afinal, né, um dia, todos nós esperamos que ressurjamos em uma manhã de ressurreição nas montanhas, nas mansões. A princípio, quando se vemos este tema, quando eu vi esse tema, né, das aparições e da ressurreição, para apresentar na comemoração do aniversário, pareceu meio distoante. Mas, pensando bem, tem tudo a ver com a data, pois marca também o nascimento da alma monancial do Mestre, antes encarnada e agora iniciando a sua vida pós-morte, onde é mostrado exatamente pelo que também passaremos, porque também temos potenciais de passar, né, em nossa pós-morte, em continuidade à vida eterna. Vocês estão vendo bem aí o slide? Sim. Então vamos para frente. Sim. Ok. Domingo da Ressurreição. Após o enterro de Jesus, sexta-feira à tarde, o dirigente dos arcanjos de Nébadon, então reunidos em Urântia, convocou seu conselho para a ressurreição das criaturas de vontade e fez considerações sobre a possível técnica de reconstituição de Jesus. Esses filhos reunidos do universo local, criaturas de Micael, realizaram isso por conta própria. Gabriel não os havia reunido. Então, é importante notar aí que, primeiro, né, a ação dos supra-humanos, responsáveis pela ressurreição humana, de nós humanos, né, de querer intervir, mesmo sem uma solicitação de Gabriel, de tão ansiosos que estavam, agiram por impulso e por conta própria, para ter de volta a vida do seu amado Pai e Mestre. Mas, com o passar do tempo, se sentiram impotentes para, inclusive, para fazer isto, né? Para eles mesmos fazer a ressurreição. Inclusive, o próprio Gabriel, no momento, sem nada poder fazer a respeito, a não ser aconselhar sobre suas limitações, nesse caso singular, no universo de Nébadon, onde era a primeira vez que eles estavam passando por isso. Não tinham experiências anteriores disso. As palavras do ajustador personalizado de Jesus, em seguida, é que acalma os supra-humanos. Por volta da meia-noite, eles concluíram que a criatura nada poderia fazer para a ressurreição do Criador. E Gabriel já os tinha aconselhado que, desde que Micael havia dado sua vida por livre-arbítrio, também teria poder para retomá-la, de acordo com a sua própria livre vontade. Depois da suspensão dos conselhos de arcanjos, portadores da vida e colaboradores no trabalho de reabilitação da criatura e da criação monancial, o ajustador personalizado de Jesus, estando no comando das hostes celestes ali reunidas, falou: nenhum de vós nada pode fazer para ajudar vosso Criador a retornar à vida. Como mortal desse reino, ele experimentou o falecimento dos mortais. Como soberano de um universo, ele ainda vive. O que vós estáis presenciando é o trânsito mortal de Jesus de Nazaré, da vida na carne para a vida na morância. O vosso diretor temporário, o trânsito espiritual de Jesus foi completado no momento em que me separei da sua personalidade e tornei-me o vosso diretor temporário. Vosso Criador Pai escolheu, pela experiência inteira das suas
passou das suas criaturas mortais, desde o nascimento, nos mundos materiais, da morte natural e da ressurreição da morôncia, até o status de uma existência espiritual verdadeira. Estás observando uma determinada fase dessa experiência, mas não pode participar dela. As coisas que normalmente fazeis pela criatura, não o podeis fazer pelo Criador. Um filho criador tem dentro de si poder de auto-outorgar-se, à semelhança de qualquer de seus filhos criados. Tem dentro de si o poder de dispor de sua vida observável para retomá-la novamente. E tem esse poder pela via do comando direto do Pai do Paraíso. E eu sei do que eu estou falando. Quando ouviram isto do ajustador personalizado de Jesus, todos ficaram em expectativa, menos ansiosos, desde Gabriel até o mais humilde querubim. Eles viram o corpo mortal de Jesus no sepulcro, detectaram evidências de atividades do seu amado soberano, mas não compreendendo tais fenômenos, tiveram de esperar pacientemente pelo que viria. O trânsito moroncial. Às 2h45 da manhã de domingo, a comissão de encarnação do paraíso, composta por 7 personalidades não identificadas, chegou ao local e imediatamente implantaram-se no túmulo, ou seja, imediatamente entraram no túmulo que ainda estava selado. Às 2h50 da manhã, vibrações intensas de atividades materiais e moronciais surgiram da tumba. E às 3h03 da manhã, de 9 de abril de 30 depois de Cristo, a forma moroncial ressuscitada e a personalidade de Jesus surgiram da tumba. O corpo material ainda estava na tumba. A gente vê aqui, nesse trabalho moroncial, nesse trânsito moroncial, né, a chegada de uma comissão misteriosa. Misteriosa porque ele diz que são 7 personalidades não identificadas. Vemos aqui, mais uma vez, os supra-humanos presentes em Urântia, com alto grau de expectativa, né? Mas, mesmo assim, em seguida, eles dizem, né? Há muita coisa sobre a ressurreição de Jesus que não entendemos. Ou seja, os próprios supra-humanos não entendendo certas fases do processo da ressurreição do Mestre. Ele saiu da tumba à semelhança moroncial que emerge nos salões de ressurreição do primeiro mundo das mansões. Ou seja, Jesus estava passando por um processo que nós também, humanos, passaremos após a morte. Ou seja, um dia despertaremos nos primeiros mundos das mansões, né? Fazendo-se agora, dentro da sua 7ª outorga, essa primeira fase aí já como um ser moroncial. Depois de conversar com Gabriel, o chefe dos Melquisedeques e o Altíssimo de Edêntia, Jesus disse: tendo terminado minha vida em carne, eu ficarei aqui por um curto período de tempo, em forma de transição, para que eu possa conhecer a vida de minhas criaturas ascendentes e revelar ainda mais a vontade do meu Pai no paraíso. A experiência transitória do Mestre, como uma personalidade a meio caminho entre o material e o espiritual, ou seja, na fase intermediária entre a matéria, onde ele se encontrava até sábado à tarde, né? E a partir de agora, na fase moroncial, que no futuro vai dar a ele a entrada no mundo espiritual. Observamos também aqui, né, que o corpo de Jesus permanece ainda nesse momento embalsamado e intacto dentro da tumba, como desde sexta-feira,
com entrada fechada pelas pesadas pedras e selada por Pilatos, né? E seladas com o selo de Pilatos, né? Vemos também as primeiras palavras de Jesus, falando aos supras-humanos e inaugurando essa nova fase dentro da sua outorga. Alguma questão, alguma pergunta, algum comentário? O corpo material de Jesus. Às 3h10 da madrugada do domingo, o chefe dos arcanjos pediu a Gabriel o corpo mortal de Jesus para dissolução imediata. Quando recebeu permissão, eles se prepararam para remover o corpo de Jesus da tumba, conforme disposição digna e reverente da dissolução quase instantânea. Ou seja, o corpo carnal intacto de Jesus é solicitado para uma desintegração material acelerada, com o intuito de ter uma dissolução mais digna e respeitosa, para que no futuro, se não tivesse sido feito isso, não se tornasse uma relíquia adorada por nós, seguidores humanos, né? Imagina só se ainda existisse o corpo de Jesus. Quanta idolatria iam se praticar em cima de um corpo do Mestre. Foram designados os intermediários secundários para rolarem as pedras da entrada da tumba. Quando os guardas judeus e soldados romanos, o livro de Urântia diz que, na ocasião, nessa madrugada, tinha 10 guardas judeus e 10 soldados romanos, ou seja, tinham 20 seres humanos de vigília tomando conta da tumba. Viram essa pedra, quando eles viram a pedra enorme rolar para longe, foram tomados de pânico e fugiram de cena. Imaginem só a situação. Os líderes judeus, após isso, subornaram os guardas para dizer que eles dormiam e os discípulos de Jesus levaram o seu corpo. A crença cristã na ressurreição de Jesus tem sido baseada no fato do túmulo vazio. O túmulo de José de Arimateia estava vazio, não porque o corpo de Jesus estivesse ressuscitado, mas porque os seres celestes foram a eles concedido o pedido de fazer essa dissolução instantânea do corpo, né? Era como se uma técnica, né, supra-humana que com certeza usaram um equipamento, um aparelho tal que o corpo humano, no piscar de olhos, se dissolveu, né, na frente deles, vamos dizer assim, tornando-se energia, né? A ressurreição dispensacional. Pouco depois das 4h30 da manhã, Gabriel convocou os arcanjos a seu lado para inaugurar a ressurreição geral da dispensação adâmica em Urântia. O circuito dos arcanjos, então, operou pela primeira vez a partir de Urântia. Quando Gabriel deu o sinal, acionou para o primeiro mundo das mansões do sistema a sua voz dizendo: pelo mandato de Micael, deixe os mortos de uma dispensação de Urântia subir. Então, todos os sobreviventes das raças humanas apareceram nas salas de ressurreição da Mansônia, prontas para investidura moroncial e, no caso, se houve um processo que ocorre, ele fala aí de um processo que ocorre depois da ressurreição de Jesus, o livro de Urântia diz que ocorre há cerca de cada 1000 anos, né? Ele cita aqui, esta foi a terceira chamada planetária, ou ressurreições dispensacionais completas. A primeira ocorreu na chegada do príncipe planetário, há cerca de 500 mil anos. A segunda
no tempo de Adão, há cerca de 39 mil anos, e esta, há 2.000 anos atrás, no caso, sinalizou a ressurreição moroncial, a trânsito mortal de Jesus, né? Então, a gente viu também aí que passou a funcionar com essa dispensação, um circuito dos arcanjos, inaugurando assim um canal de comunicação que não tínhamos desde a quarentena, né? Desde que a quarentena foi instituída em Urântia, né? Temos aí um canal de comunicação com os super-humanos. Alguma observação? Então, vamos para frente. Eu achei legal saber isso. Eu não lembrava disso. Obrigada, viu, Magela? Senhora. A descoberta da tumba vazia. Antes das 3 da manhã, quando os primeiros sinais do dia começaram a aparecer, 5 das mulheres partiram para o túmulo de Jesus, com a missão de ungir o corpo do Mestre. Elas eram Maria Madalena, Maria, a mãe dos gêmeos Alfeus, Salomé, mãe dos irmãos Zebedeu, Joana, esposa de Cusa, e Susana, filha de Esdras, de Alexandria. Elas haviam preparado loções especiais de embalsamamento e carregavam ataduras de linho. Chegando ao túmulo, ficaram surpresas ao ver a pedra rolada da entrada. Tremendo de medo, Maria Madalena corajosamente se aventurou ao redor da pedra e ousou entrar no sepulcro. Ela viu que o corpo do mestre não estava e gritou de alarme e angústia. As mulheres fugiram, mas depois do tumulto viram que estava vazio e logo elas observaram um estranho, silencioso e imóvel. Maria Madalena viu a figura de um homem que supôs ser o zelador do jardim. Foi em sua direção e perguntou onde tinha colocado o mestre. O desconhecido não respondeu e Maria começou a chorar. Então falou Jesus com elas, perguntando quem elas procuravam. Ele se dirigiu a Madalena com uma voz familiar, amorosa, dizendo: Maria. E quando ela ouviu aquela voz de conhecida simpatia e saudação afetuosa, ela sabia que era o mestre e correu para ajoelhar-se aos pés dele, enquanto exclamava: Meu Senhor e meu mestre. Jesus pediu que informasse seus apóstolos sobre a ressurreição, em especial a Pedro. Mas os apóstolos não acreditaram, pensando que as mulheres tinham tido uma visão. Mas quando Madalena repetiu as palavras, citando o nome de Pedro, Pedro ouviu seu nome e saiu correndo, seguido por João, com muita pressa de chegar ao túmulo e ver essas coisas. Observamos que a gente vai observar que nas 5 primeiras aparições, Maria Madalena participou de 4. Foi o primeiro humano, ou seja, um humano feminino, uma mulher, e que mais viu Jesus ressuscitado. O papel das mulheres na implantação do novo reino na Terra e o ministério de Jesus foi fundamental. Desprezadas pelas Escrituras, mas ressurrectas na verdade da quinta revelação. Viva o corpo das mulheres pelo seu belo trabalho, pelo corpo apostólico das mulheres, pelo seu belo trabalho diferenciado e
e eficaz. Pedro e João na tumba. Quando João e Pedro chegaram ao túmulo, como as mulheres descreveram, mas não viram Jesus, Pedro sugeriu inicialmente que a sepultura tinha sido violada, mas João argumentou que a sepultura dificilmente teria violado com tamanho peso daquelas pedras, e foi deixado tão ordenadamente como se o corpo tivesse sido roubado. Quando saíram da tumba pela segunda vez, encontraram Maria Madalena voltando e chorando diante da entrada. Nós vemos aqui também Pedro e João incrédulos, achando que a tumba foi violada, nem mesmo lembrando da promessa de Jesus de ressuscitar ao terceiro dia. E de novo Maria Madalena, em seguida veio o mestre e recebe mais coragem para continuar comprovando a ressurreição. De novo, o mestre aparece a Maria, dizendo: não duvide, tenha coragem, acredite no que viu e ouviu. Volte para meus apóstolos e diga novamente a eles que ressuscitei, que aparecerei para eles e que irei adiante dele para a Galiléia, como eu prometi. Maria voltou correndo para a casa de Marcos e disse aos apóstolos que ela havia conversado novamente com Jesus, mas eles novamente não acreditaram. Ou seja, aqueles que mais eram próximos de Jesus não acreditaram. Mas quando Pedro e João retornaram, eles deixaram de ridicularizar e ficaram cheios de medo e apreensão. Os aparecimentos de Jesus Moroncial. O Jesus ressuscitado se prepara agora para passar um curto período de tempo em Urântia, na realidade 40 dias, com o propósito de experimentar a carreira moroncial ascendente de um mortal dos reinos. Os mortais dos reinos surgirão na manhã da ressurreição com o mesmo tipo de transição ou corpo moroncial, a alma, né, que no caso Jesus tinha quando se levantou da tumba nesse domingo. Os arautos da ressurreição. A palavra arauto quer dizer mensageiros, né? Quando os apóstolos se recusaram a acreditar no relato das 5 mulheres, Maria Madalena voltou ao túmulo e os outros voltaram para a casa de José, onde elas relataram suas experiências às outras mulheres. E as mulheres acreditaram em seu relato. Você vê aí, mais uma vez aí, você vê que a personalidade feminina acreditou mais, né? Mais do que, inclusive, do que os apóstolos. Pouco depois das 6 horas, a filha de José de Arimateia e as 4 mulheres que tinham visto Jesus foi para a casa de Nicodemos, onde relataram todos esses acontecimentos a José e a Nicodemos, a Davi de Zebedeu, e outros homens ali reunidos. José e Davi estavam dispostos a acreditar no relato, tanto que eles correram. Alguma coisa? Tanto que eles correram para inspecionar o túmulo e encontraram tudo como as mulheres descreveram. No túmulo, Davi e José foram imediatamente para a casa de Elias Marcos, onde eles tiveram uma conferência com os 10 apóstolos no cenáculo.
O cenáculo é uma área de uma casa onde se fazem as refeições. Foi nesse cenáculo que foi feito o que nós chamamos de a última ceia. Eles recusaram-se a acreditar. No entanto, por volta das 9h30 da manhã, Davi enviou 26 dos seus mensageiros com a palavra que Jesus ressuscitou. O interessante nessa parte é que os mensageiros do reino, né, foi uma criação de Davi Zebedeu, né, que demonstrou nesse episódio aí que até mesmo quando os apóstolos não acreditaram, ele acreditou e enviou os mensageiros dele. No caso, ele diz aí que enviou 26 para as diversas cidades onde tinham discípulos de Jesus, né, a palavra que Jesus tinha ressuscitado. Antes disso, ele já tinha enviado esses mensageiros, esses arautos, avisando esses mesmos locais que Jesus tinha sido crucificado, né? E agora ele está enviando novos mensageiros dizendo que Jesus ressuscitou, mesmo ele não vendo que Jesus tinha ressuscitado. Foi pela fé. Ou seja, Davi Zebedeu foi um herói, né, que acompanhou Jesus bem antes de ter ele ressuscitado. Né? É um herói que acompanhou... pastel. Como? Mesmo no início do ministério de Jesus, Davi Zebedeu apoiava a logística e também apoiava com bens materiais, né, para a implantação do reino na terra. E ele que foi o idealizador responsável por implantar essa rede de comunicação, né, que eram tipo espiões e também eram literalmente corredores que recebiam ordem de Davi e tal lugar, Jesus vai tal dia, aconteceu isso, está acontecendo aquilo, né? Isso aí fomentando uma comunicação a favor do ministério de Jesus na Terra. Para mim, um herói. Aparição de Jesus em Betânia. Desde o momento da ressurreição mononcial até a hora de sua ascensão espiritual para o alto, Jesus fez 19 aparições, separadas em forma visível para seus crentes. Maria Madalena e Davi Zebedeu, com sua mãe, chegaram a Betânia para discutir a ressurreição. Por volta do meio-dia deste domingo, em Betânia, na casa de Lázaro, Jesus apareceu a seu irmão de carne, Tiago, dizendo: Tiago, vim chamá-lo para o culto do reino. Junte-se sinceramente a seus irmãos e siga-me. Eles conversaram por quase 3 minutos. Após isso, Tiago correu para dentro de casa e disse-lhes que ele tinha visto e conversado com Jesus. Quando eles estavam conversando, por volta das 2 horas, Jesus apareceu diante de sua família e amigos, inclusive a Davi Zebedeu. Mas um fato interessante é que, na ocasião que Jesus apareceu a Tiago, em seguida, Tiago falou aos amigos e aos familiares, Davi Zebedeu disse assim, que ele estava sendo visto agora, não só por mulheres, porque antes só quem tinha visto era Maria Madalena, né? Mas também por homens de corações fortes. Ou seja, eles estavam agora, por ser um homem que ter visto, eles estavam dando mais, estavam confiando mais. Ou seja, e aí, mais uma vez, fazendo um preconceito à mulher. Né?
Na aparição, a família e os amigos estavam reunidos em torno de 20 pessoas. Jesus cumprimentou-os e perguntou por que esperaram tanto para escolher a seguir a luz da verdade, de todo o coração. Quando eles foram em direção a ele, no intuito de abraçá-lo, Jesus desapareceu. Todos eles queriam correr para a cidade para contar aos apóstolos duvidosos o que havia acontecido. Mas Tiago os conteve, dizendo que não, por causa de certas coisas que Jesus tinha falado para ele. Maria Madalena apenas teve permissão para voltar à casa de José. Nesse caso aí, aconteceu a quarta aparição de Jesus. Na casa de José, aparece somente as mulheres. A quinta manifestação morancial de Jesus para o reconhecimento dos olhos mortais ocorreu na presença de 25 mulheres crentes reunidas na casa de José da Arimateia. Maria Madalena estava contando às mulheres o acontecido em Betânia, quando, de repente, um solene silêncio aconteceu. Eles viram, então, a forma visível de Jesus ressuscitado. Ele o cumprimentou, dizendo: a paz esteja convosco. Na comunhão do reino não haverá nem judeu, nem gentil, nem rico, nem pobre, nem livres ou escravos, nem homem, nem mulher. Vocês também são chamadas a divulgar, a pregar as boas novas da liberdade da humanidade por meio do evangelho da filiação de Deus no reino dos céus. Vão a todo o mundo proclamando este evangelho, confirmando os crentes na fé. E enquanto fazem isso, não se esqueçam de ministrar aos doentes e fortalecer aqueles que são medrosos e dominados pelo medo. Estarei com vocês sempre até o fim dos tempos. Quando falou isso, desapareceu. Nesta quinta aparição, ao meu ver, Jesus homenageia as mulheres e aparece e conversa com elas particularmente, demonstrando suas próprias palavras no reino do Pai, demonstrando que não há discriminação entre homens e mulheres, que nós somos iguais perante Deus. Aparência aos gregos. Por volta das 4h30, na casa de um tal Flávios, o mestre fez sua sexta aparição para 40 crentes gregos ali reunidos. Eles discutiam a ressurreição e Jesus manifestou-se no meio deles e disse-lhes para irem a todo mundo proclamar o evangelho. Esta foi a sexta aparição. Eles não dormiram esta noite, na esperança de Jesus visitá-los novamente. Rumores da ressurreição e relatos sobre as muitas aparições aos seguidores se espalhavam, e toda a cidade estava em excitação. O Sinédrio logo consideraria esse novo problema, que tão rápido havia sido impostos aos governantes judeus. Nessa sexta aparição, mais uma vez aí, ele demonstrando, que no reino de Deus, que o reino de Deus é para todos, que não há distinção entre raças nem cor, e que não há essa história de povo escolhidos. A caminhada com 2 irmãos. Em Emaús, cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, viviam
dois irmãos pastores que passaram a semana da Páscoa em Jerusalém. Cleófas, o mais velho, acreditava parcialmente em Jesus. Seu outro irmão, Jacó, não era um crente, embora intrigado com o que tinha ouvido dos ensinamentos do mestre, quando caminhavam para casa, falavam com seriedade sobre Jesus, seus ensinamentos, obra e do túmulo vazio, que circulava esse boato na cidade, né, no caso. Na estrada, Jesus Moroncial fez sua 7ª aparição ao lado deles. Perguntou do que eles falavam e disse estar familiarizado com esses ensinamentos e passou a esclarecê-los. Perto de casa, os irmãos o convidaram a entrar. Eles se sentaram para comer. E quando Jesus começou a partir o pão e a entregá-los, seus olhos se abriram. Cleófas reconheceu que o convidado era o próprio mestre. E então Jesus desapareceu de suas vistas. Eles não pararam para comer. E pouco antes do mestre aparecer para os 10 apóstolos, os 2 irmãos, entusiasmados, encontraram os apóstolos no cenáculo, dizendo que tinham visto Jesus e tinham conversado com eles. O aparecimento para os apóstolos e outros líderes. No domingo de ressurreição, foi um dia terrível para os apóstolos. 10 deles passaram no cenáculo, na casa de João Marcos. Tomé estava em Betfagé, meditando a sós sobre os seus problemas. O mestre adiou a primeira aparição aos apóstolos por um certo número de razões. Primeiro, ele queria que tivessem tempo, depois de ouvirem sobre sua ressurreição, para pensar sobre o que ele tinha dito a eles sobre sua morte e ressurreição, quando ele ainda estava em carne. Ele queria que Pedro lutasse com alguns de suas dificuldades antes de se manifestar a todos eles. Em segundo lugar, ele desejava que Tomé estivesse com eles em sua primeira aparição. Mas Tomé permaneceu longe de seus associados até o sábado vindouro. Aparição a Pedro. Era quase 8h30 da noite deste domingo, quando Jesus apareceu para Pedro no jardim da casa de Marcos. Pedro estava passeando no jardim, pensando na mensagem. Ir dizer aos meus apóstolos e a Pedro. E cerrando os punhos, falou em voz alta a si próprio. Acredito que ele tenha ressuscitado dos mortos. E irei dizer isto agora aos meus irmãos. E quando ele disse isso, de repente apareceu a forma de um homem que falou com ele em tons familiares, dizendo: Pedro, o inimigo desejava ter você, mas eu não desistiria de você. Eu sabia que não era de coração que você me renegou. Portanto, eu te perdoei antes mesmo de você pedir perdão. Prepara-se, Simão, para a batalha de um novo dia, a luta com as trevas espirituais e as dúvidas malignas da natureza, da natural mente dos homens. Pedro e Jesus falaram sobre coisas do passado, presente e futuro, por quase 5 minutos. Então, o mestre desapareceu do seu olhar, dizendo: adeus, Pedro, até eu te ver com teus irmãos.
Esta foi a 8ª aparição. Só fazendo uma comparação com a Bíblia tem alguns estudos, né? Cada teólogo diz uma coisa. Né? Uns dizem que teve 15 aparições, outros dizem que tiveram 13, porque lá eles contam as aparições a Paulo e a outras aparições que falam na Bíblia. Pedro correu ao cenáculo e, na presença dos apóstolos, exclamou sem fôlego: eu vi o mestre, ele estava no jardim, eu conversei com ele, e ele me perdoou. André, então, deu a entender que Pedro tinha visto coisas e que não eram reais. Simão Pedro ficou muito magoado com as insinuações e imediatamente caiu em silêncio abatido. Vemos aí, mais uma vez, que os outros apóstolos que não viram, ou seja, não é só aquela história que Tomé não cria, né? É que nenhum apóstolo cria. Os gêmeos sentiram muito por Pedro, e os dois foram expressar sua simpatia e dizer que acreditavam nele, e para reafirmar que sua própria mãe também tinha visto o mestre. Primeira aparição aos apóstolos. Pouco depois das 9 daquela noite, o mestre apareceu no meio deles, dizendo: a paz esteja convosco. Por que estão amedrontados quando eu apareço, como se tivesseis vendo um espírito? Não vos disse sobre essas coisas quando estive presente entre vós na carne? Não vos disse que os sumos sacerdotes e os governantes me trariam para ser morto? Que um de vós me trairia e que ao terceiro dia me ressuscitaria? De onde, pois, vêm todas as vossas dúvidas? E para que todas essas discussões sobre os relatos das mulheres, de Cleófas e Jacó, e mesmo de Pedro? Por quanto tempo ireis duvidar das minhas palavras e recusar a acreditar nas minhas promessas? Mas agora que me estáis vendo, de fato acreditareis? Mesmo agora, um de vós está ausente. Quando estiverdes juntos novamente, e depois que todos souberes com certeza que o Filho do Homem ressuscitou da tumba, ide até a Galileia. Tenhais fé em Deus, tenhas fé uns nos outros, e assim entrareis no novo serviço do reino, do céu. Eu permanecerei em Jerusalém convosco, até que estejais pronto para ir a Galileia. Deixo a minha paz convosco. E ele desapareceu de suas vistas. Esta foi a 9ª aparição mononcial do Mestre. Com as criaturas mononciais. O dia seguinte foi passado com as criaturas mononciais presentes em Urântia. Jesus permaneceu com essas esplêndidas inteligências por 40 dias. A forma mononcial do mestre foi ajustada para o trânsito através de todos os 7 estágios mononciais. E ele entrou no abraço dos Altíssimos de Edência no domingo. Conforme o mestre progrediu na carreira mononcial, tornou-se tecnicamente mais difícil para as inteligências mononciais e seus associados transformadores para possibilitar visualização do mestre aos olhos mortais. E foi por meio dessas experiências mononciais que o Filho do Homem, Filho Criador de Nébadon, realmente terminou de forma aceitável sua 7ª e última outorga no universo. Outra situação interessante que a gente vê é que você vê que
vamos observar que Jesus só apareceu aos apóstolos e aos discípulos, ou seja, e aos crentes do reino. Ele não apareceu a nenhum inimigo, né? Ou seja, isso aí é uma questão que a gente, uma pergunta, né? É muito interessante discutir isso aí, né? Por que ele não apareceu por nenhum inimigo dele? A aparição na Filadélfia, a 10ª manifestação moroncial de Jesus ao reconhecimento mortal, ocorreu em 11 de abril, na Filadélfia, onde ele mostrou-se a Abner e a Lázaro e a cerca de 150 discípulos, incluindo mais de 50 membros do corpo evangélico dos 70. Esta aparição ocorreu logo após a abertura de uma reunião especial na sinagoga, que havia sido marcado por Abner para discutir a crucificação e o relato mais recente da ressurreição. A reunião estava sendo aberta por Abner e Lázaro, quando toda a audiência de crentes viu a forma do mestre aparecer de repente e saudando a todos, dizendo, entre outras coisas, a paz esteja convosco. Todos vocês sabem que nós temos um Pai no céu e que há apenas um evangelho do reino. Amarás todos os homens como eu vos amei. Vós devem servir a todos os homens como eu servi a vocês. Vão por todo o mundo proclamando este evangelho da paternidade de Deus e a irmandade dos homens, a todas as nações e raças, e sempre sejam sábios na escolha dos métodos para apresentar as boas novas às diferentes raças e tribos da humanidade. De graça vocês receberam este evangelho do reino, e vocês vão dar gratuitamente as boas notícias a todas as nações. Não temas a resistência do mal, pois estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Em minha paz eu deixo convosco. E desapareceu. É interessante que o livro de Urântia fala dessa parte, na aparição da Filadélfia, que o pessoal da Filadélfia não foram tão descrentes que Jesus ia ressuscitar, né? Quem imagina por quê? Quem pode dizer por que eles não tiveram tanta resistência em acreditar? Mas fica a pergunta aí no ar. Por que o pessoal da Filadélfia acreditavam mais que os outros que Jesus ia ressuscitar? Vamos para frente. Segunda aparição para os apóstolos. Quando Tomé foi trazido para a casa de Marcos, ele ouviu falar das aparições do mestre, mas se recusou firmemente a acreditar. Eles estavam jantando, Pedro sentado ao lado de Tomé e Natanael do outro, quando o apóstolo duvidoso disse que não acreditaria a menos que visse o mestre com seus próprios olhos. E disse, o mestre apareceu de repente, neste momento, de pé, bem na frente de Tomé, e disse, paz seja convosco. Por uma semana inteira demorei para que pudesse aparecer novamente para vocês, todos presentes, para ouvir mais uma vez sobre a missão de ir a todo mundo pregar este evangelho. Depois de falar, ele olhou para o rosto de Tomé e disse, e tu, Tomé, que disseste que não acreditarias a menos que pudesses ver e colocar o dedo das marcas dos cravos em minhas mãos? Agora tu me contemplas e ouves as minhas palavras, e embora não veja nenhuma marca de cravos nas minhas mãos, pois eu ressuscitei na forma que vós também ireis ter quando partides deste mundo, o que irás dizer a teus irmãos? Irás reconhecer a verdade? Pois no teu coração tu já começaste a crer. Pois quando tão resolutamente afirmaste que não acreditarias, as tuas dúvidas, Tomé, do mesmo modo obstinado
que se afirmam, elas também desaparecem. Tomé, peço-te que não te falte a fé, mas que acrediteis. E sei que tu acreditarás. E ainda de todo o coração, quando Tomé ouviu essas palavras, caiu de joelhos diante do mestre e exclamou: eu acredito, meu Senhor e meu mestre. Então disse Jesus a Tomé: tu crestes, Tomé, porque me vistes realmente e ouviste-me. Abençoados sejam aqueles nas idades que virão, que acreditarão, mesmo não havendo visto com os olhos da carne e escutado com os ouvidos mortais. Só tem mais umas poucas slides, mas é suficiente. Quem se interessar mais, eu sei que vai ser postado, eu posso postar o restante dos slides, a palestra inteira, né? Mas tem muito assunto e eu acredito que tem um despertar dentro daqueles que ouviram falar pouco dessa ressurreição, ou que ainda não leram no livro de Urante. Muito grato. Quem quiser